prosseguindo nosso projeto, agora, teoricamente, está tudo pronto do lado do esquemático e simulação, feita a depuração. Agora vamos partir para o layout da nossa placa de circuito impresso. Para isso, a gente entra aqui no PCB Layout e aparecem aqui todos os nossos componentes que tem placa de... não aparecem aqueles que foram exclusos do PCB Layout. Mesmo os que estão exclusos da simulação, eles tendo package, aparece aqui. Só não aparece os que estão exclusos do PCB Layout, como o transformador, por exemplo. O transformador, ele não vai ficar na placa de circuito impresso, o que vai aparecer dele só o conector, apenas esse conector J3 aqui que liga o secundário do transformador à placa. Então, vamos lá. Bom, para eu colocar aqui um contorno para essa placa, eu tenho que colocar esse contorno para essa placa, porque ele, mesmo que seja fictício, porque ele só coloca os componentes dentro do contorno. Então tem que estar selecionado esse Board Edge. Então eu tenho que clicar aqui nesse retângulo, aqui eu seleciono Board Edge. Board Edge é contorno da placa. Então eu desenho um retângulo qualquer aqui. Pronto, fiz isso. Aí venho aqui em Tools, que significa ferramentas em inglês, né? E vou no Autoplacer. Observa aqui, vejo se tem alguém que não está marcado aqui, ó, esse U2 aqui não está marcado. Então eu marco ele, porque senão ele fica fora da colocação. Então, dou um OK. Olha, foi todo mundo colocado aqui dentro do retângulo. Esse retângulo, para eu trabalhar com mais folga, eu posso aumentá-lo, diminuí-lo. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui na ferramenta Seleção e afasto essas laterais aqui, ó. Aí eu estou aumentando o meu retângulo para que eu possa trabalhar com mais espaço. Posso aumentar mais. Bom, eu posso selecionar todo o conjunto e levar, por exemplo, para um canto da placa, para um dos lados da placa. E depois eu começo a selecionar individualmente quem eu quero arrastar. Então, primeiro vou pegar o relé 1, clico em qualquer um dos pads dele, ele fica selecionado. Agora eu aperto o botão esquerdo, arrasto, e aqui eu posso girá-lo, rotacionar no sentido horário, rotacionar no anti-horário, rotacionar 180 graus. Algo que você nunca pode fazer é espelhá-lo na horizontal nem espelhá-lo na vertical, porque se você fizer isso, ele passa para o outro lado da placa. Tá? E a nossa placa tem componentes de um lado só. É uma placa fácil e simples. Então, está aqui o nosso relé 2. Deixa eu colocar o relé 2 aqui numa posição. Vou colocar o relé 1 numa outra posição. Vou rotacioná-lo. Colocá-lo no alinhamento. Por uma questão de estética, é bom a gente colocar um alinhado com o outro, né?
Ok, então estão aqui alinhados. Vou olhar lá no meu esquemático para ver em que esses meus relés estão ligados. Olha, eles estão ligados no, por exemplo, o relé RL1. Ele está ligado no diodo D1, está ligado no conector J1 e no transistor Q1. Né? Então, esses componentes eu devo preferencialmente colocá-los fisicamente próximo ao relé. Tá? Então, vamos procurar o J1. Olha, no meio dessa bagunça aqui, pode ser que fique difícil de você achar. Eu já vi ele aqui. Mas se eu não tivesse visto, eu clicando, dando 2 cliques em cima dele aqui, ó, aí ele já fica selecionado. Então eu arrasto, coloco ele aqui nessa posição. Olha, para ficar mais fácil de fazer a ligação, eu rotaciono ele 180 graus. Rotacionar 180 graus é diferente de espelhar. Jamais espelhe um componente numa placa de face simples. Agora eu quero J2, está aqui. J2, vou colocar aqui, ó. Olha, essas linhas verdes que esticam, em inglês é chamado de Hasnet, significa elástico em português. Esses elásticos, eu devo evitar o cruzamento deles para facilitar o roteamento das minhas trilhas. Então, eu vou rotacionar também o J2, né, 180 graus. Então, estão aqui no mesmo alinhamento. Tá? Para facilitar a questão de alinhar os componentes, a gente pode colocar o cursor no formato de cruz. Tá? Aqui. O cursor está em formato de X agora. Não é isso ainda que eu quero. Só pegar uma sal. Pronto, agora o cursor está no formato de cruz. O transistor Q1 precisa ficar próximo ao relé RL1. Então, eu vou achar o transistor. Tem que estar no modo de seleção. Bom, o transistor Q1 não está aparecendo aqui. Houve algum problema com o Q1. Q1 e Q2 não apareceram. Vamos ver por que isso aconteceu. Esse é o U2, não é o Q2 nem o Q1. Eu vou novamente em Tools, Auto Placer. Olha aí, ele ficou desmarcado. Sabe por que eles não apareceram? Porque eu tinha desenhado o retângulo muito pequeno, aí não coube todo mundo, por isso eles ficaram de fora. Mas depois eu aumentando o retângulo, aí eu consigo colocá-lo.
Tá? Posso aumentar mais um pouquinho ainda. Então vamos ao Q1. Então tá aí o Q1. Vou arrastar o Q1 e vou colocá-lo próximo ao relé. Então tá aí. Olhando lá no esquemático, o D1 está próximo ao relé também, está em paralelo com a bobina do relé. Então vamos lá. D1. Então está aqui o D1. Olha, quando aparece essa mensagem é porque ou eu coloquei pad em cima de pad ou coloquei muito próximo. Mas é só consertar a posição dele. Olha aqui, eu coloquei o pad do D1 em cima de um dos pads do R4. Então agora é só retirá-lo daqui. Eu posso girá-lo. Vou rotacioná-lo no sentido anti-horário. Vou modificar a posição do Q1 aqui. Aqui está. Vou botar o Q1 aqui. Vou rotacionar esse Q1 também. 90 graus. Ok, aqui está o nosso Q1. Agora o D2 vai ficar aqui. Rotaciono. Agora coloco o Q2 aqui nas proximidades. Vou tirar temporariamente o pique dessa posição. Vamos verificar os componentes que estão ligados no Q1 e no Q2. No Q1, na base dele está ligado o resistor R2. E no Q2 o R3. R2 está aqui. Vou tirar esses componentes aqui de perto. Vou dar um giro de 180 graus nele. Pronto. Aqui está. Vou colocar agora o R3. Esse componente R1, nesse momento, ele está me atrapalhando aqui. Vou tirá-lo para outra posição. Então, está aí posicionado o R3. Bom, na hora do layout da placa de circuito impresso, o que eu tenho que ter em mente? Olha, os conectores que fazem ligação da placa com o mundo exterior, preferencialmente devem estar próximos
as bordas da placa. Eu já fiz isso com J1 e J2. Né? Para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou parar agora e continuo no outro vídeo.